E pessoal, vocês me escutam aí? Dá um sinal de vida aí, por favor. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Só para eu ter noção. Que legal. Confesso que eu tô perdido nesse aplicativo aqui. Nunca usei. E aí o pastor me pede para fazer a live hoje, porque ele está muito ocupado com assuntos de ministério, questões ministerial. E aí ele me pediu para fazer a live de hoje. Então assim, eu não sei nada sobre esse aplicativo. Eu não sei se... que legal, vocês estão me ouvindo. Legal, tá tudo ok. Que bom. Então, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus a mais uma live que seria com o pastor Tiago, mas por compromisso ministerial ele me pediu para que eu fizesse a live no lugar dele e também falasse um pouco hoje sobre filhos. Então assim, vai ser importante demais ter a sua presença aqui, ter a sua companhia. Eu espero que o tempo em que a gente vai passar aqui refletindo sobre a palavra do Senhor seja profundamente impactante para a nossa vida, tá bom? Seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês e pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida. Tome conta desse tempo aqui que a gente vai passar juntos e juntas. Pedir que o Senhor abençoe a minha vida e a sua vida também, o meu lar e o seu lar, a vida dos nossos filhos e filhas, a vida das pessoas que moram conosco. Vamos orar juntos e juntas? Feche os seus olhos, se você puder. Se você não puder, pode ficar com ele aberto. E aí a gente vai ter um momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo aqui agora, quando estamos reunidos como igreja na presença do Senhor, usando o aplicativo que o Senhor tem nos dado como recursos para transmitir o Evangelho do Senhor e abençoar todas as pessoas que assim desejam ser abençoadas e impactadas. Nesse tempo, ó Deus, a gente pede ao Senhor para que permaneça conosco, onde estivermos, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar o nosso coração, palavras de vida eterna, palavras de transformação, palavras de restauração, palavras que possam confrontar a gente e nos ensinar. Abençoe a nossa casa, abençoe a vida dos nossos filhos e filhas, abençoe os pais que estão aqui, abençoe os filhos que entrarão, abençoe todas as pessoas que participarão desse tempo aqui significativo conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e sobre esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu também quero ter ainda um tempo de oração, antes de eu compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria orar pela vida de alguns filhos e de algumas filhas que estão nos assistindo, né? Por mais que a gente se torne pais e mães, ainda assim a gente não deixa de ser filhos e filhas. Não existe ex-filhos, não existe ex-filhas. A gente continua eternamente filho e filha. Então é bom a gente orar por essas pessoas também, que já assumiram suas paternidades, mas que ainda continuam filhos e filhas. E vale a pena a gente buscar a face do Senhor para esse tempo então difícil, não é? E já que as igrejas batistas durante o mês de maio, elas param o seu calendário para justamente dar continuidade ao mês da família, então é mais do que justo a gente orar um pouco pelas nossas famílias e em especial pela vida dos nossos filhos e das nossas filhas também. Eu queria que você trouxesse à memória aí a vida dos seus filhos e das suas filhas. De repente você não tem um filho só, de repente você tem mais de um filho.
E aí você pode estar orando pela vida do seu filho e pela vida da sua filha. Eu mexi aqui, eu não sei o que eu fiz, e parece que saíram os comentários, e vocês vão me ajudando aí, tenham paciência, porque eu não sei mexer muito nesse negócio não. Eu fui olhar os comentários e acabou que sumiu. Mas enfim, a gente vai orar pela vida dos filhos e pela vida das filhas também. Vamos fazer isso? Nosso Deus e Pai, nosso Deus bondoso, nosso Deus fiel, nosso Deus amigo e protetor, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela paz do Senhor. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ter estado conosco durante todo o dia, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, durante o nosso tempo de reflexão, quando estávamos fazendo as nossas atividades, ou até mesmo quando estávamos assistindo uma televisão. A sua presença ela foi constante, real, importante nas nossas vidas. E agora, nesse tempo, como pais, nós queremos colocar a vida dos nossos filhos e das nossas filhas. São pessoas que precisam do favor do Senhor, do cuidado do Senhor, das suas orientações, dos seus ensinamentos. São pessoas que precisam da visitação do Senhor diariamente, constantemente. Atravessam lutas nas escolas, nos relacionamentos, nas suas identidades. Eu quero te pedir, ó Deus, para que abençoe a vida de cada filho e de cada filha. Onde estiver, ó Deus, um filho em conflito existencial, pessoal, íntimo, que a visitação do Senhor, ó Deus, aconteça na vida dele, na vida dela. E que a paz do Senhor, ó Deus, possa ser real na vida de cada filho e de cada filha também, em nome de Jesus. Aqueles filhos que são novinhos demais, que estão enfermos, que precisam da saúde, da visitação do Senhor, faça isso, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que já casaram e que atravessam crises no casamento, ó Deus, que a mão do Senhor seja misericordiosa, abençoando os relacionamentos dos filhos e das filhas que atravessam crises no relacionamento. Por favor, Pai, aqueles que são pais novos, aqueles que já são pais há bastante tempo, ó Deus, tome cada um em suas mãos. Como pais, nós nos preocupamos muito com os nossos filhos. O que a gente vai dar de bom e de melhor? O que vai faltar e o que não pode faltar? Ainda assim, nós entregamos as nossas preocupações nas suas mãos e te pedimos, alcance os nossos filhos, alcance as nossas filhas, Pai, por favor. Faça por eles aquilo que a gente não consegue fazer. E olhe que a gente não consegue fazer muita coisa pelos nossos filhos. Faça por eles, faça por nós. Faça por causa do seu Filho que morreu na cruz, para salvar todos nós, filhos e filhas do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei o que eu fiz aqui, confesso. Me parece que eu, sem querer, eu desativei os comentários. Então agora eu já não consigo ver comentário de ninguém. E seria bom eu estar vendo o comentário de vocês, porque aí a gente poderia interagir um pouco. Mas enfim... eu nem sei como que eu faço aqui nesse lugar, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Quem pode me ajudar aí, gente? Ai, ai, ai. Voltei, que legal, voltei, ó. Aê, agora sim. Que bom, ufa, voltei, consegui voltar. Pessoal, eu quero ler com vocês o livro do Gênesis, capítulo 37. O livro que eu separei para a gente ler hoje é do Gênesis, o capítulo é o 37. Esse texto foi o texto que Deus falou no meu coração. Eu queria fazer a leitura desse texto do verso 1 ao verso 11. Eu não vou ler todo o capítulo 37 porque ele é longo demais e a gente talvez não teria tanto tempo para fazer isso. A gente pode fazer isso numa outra ocasião, numa outra oportunidade. Mas eu quero ler esse texto com você. E aí depois eu quero meditar um pouquinho sobre esse texto. Alguns minutos breves, alguma coisa assim que Deus falou no meu coração e que com certeza também falará ao seu coração. O texto é do livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito bom. E é bom que você vá riscando também, e aí não fica perdido um pouco na leitura. O texto diz assim: estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila
e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai todas as más notícias a respeito dos seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou-os aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: peço-vos que ouças este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhes responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras de José. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse-lhe: que sonho é esse que você teve, José? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Bom, pessoal, quando o pastor pediu para que eu falasse na live de hoje a respeito para os filhos, eu fiquei pensando em vários e vários textos que eu poderia, assim, então, refletir um pouco com vocês nessa noite. E aí me vieram à mente vários textos. Eu lembrei de vários textos no Velho Testamento e eu também lembrei de alguns textos no Novo Testamento. A Bíblia, na verdade, ela é um livro que ela tem, assim, palavras diretamente para nós, no que tange a vida paterna, no que tange a vida materna. E a Bíblia também ela é um livro que ela tem palavras de orientações para nós quando assumimos a postura de filhos. Então, sempre que a gente quiser aprender alguma coisa, a Bíblia sempre dará a nós essa oportunidade de aprender. E hoje ela não vai ser diferente. O texto que eu escolhi, ele é um texto que tem como característica principal e fundamental mostrar para nós que um filho ele pode definir toda a trajetória de uma família, assim como um pai pode definir toda a trajetória e o curso da família. Seria talvez um engano pensarmos que a responsabilidade de um lar se dá somente por conta dos pais, mas não. Pais e filhos são responsáveis pela boa convivência e boa conduta de uma família e dos seus familiares. E pensando nisso, é muito comum a gente ouvir de pais frases do tipo: eu não quero que os meus filhos passem pelas privações que eu passei na vida. Eu não quero que os meus filhos sejam privados de algumas coisas que eu já passei na vida. Também é comum um pai falar que eles não querem que os filhos experimentam as dores e as decepções que eles tiveram na vida durante a juventude, durante a sua infância. Isso é comum na vida de um pai. Todo pai preocupa muito com o filho. A maioria dos pais, eles não querem que os filhos repetem os erros, as tragédias, as dificuldades que eles tiveram na vida. E justamente por conta dessa preocupação, os pais ensinam para que os seus filhos não cometam os mesmos erros e não experimentem as mesmas decepções que eles já experimentaram na vida. Mas aí me vem uma pergunta: o que é a vida se tratando do mesmo ponto de vista que um pai olha, e o que é a vida para os filhos? Quando a gente pergunta assim para os pais: ô pai, o que é a vida para você? E aí o pai começa a dizer para nós o que é a vida. E quando você pega o filho desse pai para quem a gente perguntou o que é a vida, e a gente repete a pergunta: o que é a vida para você, filho? Possivelmente, mesmo que ele tenha sido criado no mesmo lar, recebendo os mesmos ensinamentos e as mesmas educações, ele dirá que a vida para ele
pode ter um sentido totalmente diferente do que o pai acabou de dizer. Vale a pena a gente pensar, em cima desse texto de Gênesis capítulo 37, que a vida adulta, ela consiste em não errar? É uma pergunta. Será que viver a vida madura, já consciente do que a gente pode e não deve fazer, consiste nisso? Será que um pai deveria falar assim para um filho: filho, a vida de fato é você não errar? Será que a vida consiste em não ter crises existenciais? Filhos não podem se trancar dentro do quarto e sofrer um pouco com o que eles estão pensando, com o que eles estão analisando? Que tipo de questões eles vão resolver? Como é que eles podem resolver? Qual é o sentido disso que eles estão passando? Por que eles estão passando isso? Não sofrer privações, não sofrer perdas, não experimentar decepções na vida. Será que os filhos de fato entendem a vida dessa forma? Será que todos os filhos e filhas nunca enfrentarão privações? Será que todos os filhos e filhas nunca experimentarão perdas? Será que filhos e filhas não passarão por crises existenciais para saber qual é o sentido da vida? Por que eles estão aqui? Para onde eles irão? A quem eles devem submeter as suas vidas? A quem deve governar a vida deles e delas? Enfim, essas perguntas, elas passam na cabeça dos pais, mas ela passa na cabeça dos filhos também. A vida adulta, ela não seria ter que começar ou recomeçar uma caminhada quantas vezes forem necessárias para um viver abundante de sentido após um desmoronamento de algo? Será que viver não está mais ligado a se recuperar de algo ou a achar que a gente nunca vai passar por algo que desmorone a nossa vida ou a nossa história? Quando a gente começa a preparar os nossos filhos para essas surpresas que a vida vem aprontando para a gente vai formando o caráter e a mentalidade dos nossos filhos para que elas saiam de uma infância e comecem a experimentar a vida adulta. Os filhos começam a perceber que a vida não é um mundo cor-de-rosa, que a vida tem os seus altos, mas que também ela tem os seus baixos. Na vida nem sempre a gente ganha, a gente também perde. Na vida nem sempre a gente vai bater palma. Na vida, às vezes a gente vai corrigir. A vida não é feita só de celebrações, a vida também é feita de alguns momentos tristes. Tem hora que a gente solta foguete, mas tem hora que a gente se tranca e se fecha e fica sozinho. A vida adulta, baseado nesse texto, meus irmãos e irmãs, é atravessar o sofrimento com dignidade, sem se desesperar. A vida adulta é a gente olhar para as crises que os nossos filhos passam e perceber que lá na frente eles amadureceram e amadureceram muito. Baseado nisso, eu pergunto: como os nossos filhos estão sendo preparados emocionalmente por nós pais? Como que a gente educa os nossos filhos? Como que a gente dialoga sobre a vida com os nossos filhos? Como é que a gente está preparando os nossos filhos e as nossas filhas? Quando eu recebi essa notícia do pastor, me veio em mente alguns textos que eu queria pensar com vocês, mas aí eu decidi fazer uma exposição desse texto de Gênesis capítulo 37, que é uma família que a gente conhece muito bem, que é a família de José, que os seus pais eram Jacó e Rebeca. A gente sabe toda a trajetória do Jacó, a gente sabe a personalidade do Jacó, a gente sabe que tipo de pai o Jacó foi. A gente sabe que tipo de ser humano Jacó foi. E se a gente sabe que tipo de ser humano Jacó foi e que tipo de pai o Jacó foi, obviamente a gente fica sabendo qual era a estrutura familiar que o José recebeu. Qual era a família que José estava inserido. Quais eram os princípios e os conceitos que ele via de perto. Quais eram as análises que ele fazia. Quais eram as lições que ele tirava para a vida dele e o que ele queria dar continuidade na sua vida. Os filhos não copiam os vizinhos, os filhos copiam os pais. Os filhos não aprendem lições de moralidade com os vizinhos, os filhos aprendem lições de moralidade com os pais. Os filhos não repetem as cenas dos vizinhos, os filhos repetem as cenas dos pais.
Os filhos projetam nas suas vidas o que eles veem dos seus pais, como a mãe trata o pai, como o pai trata a mãe, como o pai trata o irmão e como a mãe trata a irmã. E José foi crescendo nesse ambiente, nesse lar onde um pai gostava mais de um e menos de outro, um pai que conversava mais com um e menos com o outro, um pai que dava mais presente para um e menos para outro. E José também viu a mãe dele se comportar da mesma forma que o pai dele se comportava. Vale a pena eu ressaltar que a Bíblia não traz para nós que José foi um camarada que cometeu pecados na vida. A gente conhece a história de José e a gente sabe que ele foi um garoto assim, exemplar. O José, quando ele teve a oportunidade de pecar, ele não pecou. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos e foi morar na casa de Potifar, e que a esposa de Potifar o prende, o assediando, ele diz não para ela, porque ele não poderia pecar contra o seu Senhor e também contra Deus. Então José, a gente sabe que na Bíblia, o seu histórico foi assim impecável. Ele foi um garoto que ele deixou para nós exemplos de como viver a vida sendo filho e não cometer erros gravíssimos que podem comprometer a vida da nossa família, a nossa vida e a vida das pessoas que abrem as portas para a gente e que estendem as mãos para a gente. Então assim, mas o importante desse texto é que a Bíblia também ela não faz assim vista grossa de como foi o início da caminhada de José. E sobre esse início eu quero pensar um pouco com você. O texto que eu escolhi para nossa inspiração, de Gênesis 37, do 1 a 11, ele fala exatamente de família. E a gente está no mês de família. O texto fala sobre a paternidade, o texto fala sobre a maternidade, o texto também fala sobre filhos. Há muitas lições que a gente pode tirar desse texto. Eu fiz questão de olhar para esse texto, porque nesse texto aqui, especificamente, a personagem principal não é o José. A personagem principal não é o Jacó, o pai de José. A personagem principal aqui não é a mãe de José, a Rebeca. A personagem principal aqui é o filho, é José e os irmãos. São os filhos. Então, eu queria, assim, tirar algumas lições para a gente poder pensar nesse texto, porque esse texto, ele tem pra gente uma série de ódio, uma série de ira, uma série de vingança, uma série de tramas e de mentiras e de inveja, e parece que essas coisas sempre ficam assim muito próximas a nós. Esse texto é um texto que me fez pensar um pouco sobre perdão, é um texto que me fez pensar um pouco sobre honestidade, transparência, simplicidade, humildade, coragem também. E tudo isso, sabe, visita o coração dos filhos e das filhas. E a primeira lição que eu quero destacar nesse texto, que eu pensei e que Deus falou no meu coração, é que quando eu olho para esse texto da Bíblia aqui, de Gênesis capítulo 37, os inícios dos versículos dizem que José, aos 17 anos de idade, ele já cuidava dos rebanhos juntamente com seus irmãos. E ele era muito jovem. Ele era um garoto de 17 anos de idade. E ele auxiliava os filhos dos seus pais, seus irmãos. Só que no versículo 2 fala que José levava a seu pai as notícias ruins dos seus irmãos. Toda vez que os seus irmãos faziam coisas erradas, José ele chegava e contava para o pai e ele também contava para a mãe. A primeira lição que eu tiro desse texto para nós que somos filhos é que a gente precisa cuidar das nossas ações e das nossas pronúncias, do que a gente fala e principalmente do que a gente anda fazendo, para a gente não despertar o pior que existe no coração de outras pessoas. Repito, a primeira coisa que eu destaco nessa história é que nós precisamos cuidar das nossas ações e das nossas pronúncias para que a gente não desperte sempre o pior do outro. José, ele insensatamente, ele relatava para o pai dele tudo o que ele via e presenciava de errado dos seus irmãos. O José, ele não tinha prazer de estar com os irmãos. O prazer de José era relatar para o pai dele os erros que os seus irmãos cometiam.
quais eram os defeitos dos irmãos, as dificuldades que os irmãos enfrentavam. Se os irmãos faziam alguma coisa que os pais não gostavam, José era o primeiro a falar para os pais o que exatamente os seus irmãos estavam fazendo. Ele era uma espécie, segundo a tradução da Bíblia, a Mensagem, de caguete. Ele era um fofoqueiro, ele era um tipo de filho que ele não contava alguma coisa que o irmão estava fazendo, a fim de que o pai corrigisse o filho para melhorar a postura dos irmãos. José, ele fazia questão de contar os erros do irmão para prejudicar a vida dos seus irmãos. E com isso foi criando-se um hábito. Passou a dirigir a vida dele e governar a vida dele. Então, toda vez que ele saía para procurar os seus irmãos, ele não ia procurar os irmãos para defender os irmãos, para saber se eles estavam vivos ou mortos, se eles foram comidos pelas onças, pelos ursos, pelos tigres no deserto, na floresta. José ele procurava os irmãos para saber o que eles estavam fazendo, e se os irmãos estivessem fazendo alguma coisa de errado, ele contava para os pais exatamente o que os irmãos estavam fazendo. Isso foi gerando ódio no coração dos irmãos dele. Os irmãos dele, segundo a Bíblia Sagrada, no versículo 4, passaram a odiá-lo por causa desse comportamento. O comportamento de José foi despertando o pior, ou as coisas piores que existiam no coração dos seus irmãos. Tudo que existia de ruim, que estava dentro do coração de todos eles, dentro da alma de todos eles, tudo que eles pensavam em fazer, mas não tinham coragem de fazer, porque eles estavam tentando colocar a vida em ordem, organizando a vida para viver uma vida moralmente boa e bem, o José fazia questão de soltar essa vida moralmente boa e bem de seus irmãos, e aí eles começavam a pensar coisas absurdas a respeito de José. E aí eles começaram a tramar a morte de José, porque José estava despertando o pior que existia na vida dos seus irmãos. Se você parar para analisar, às vezes a gente se comporta assim. Há momentos na nossa vida como filhos que a gente desperta o pior na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Como filhos, a gente não fala para os nossos pais o que os nossos irmãos estão fazendo, a fim de que eles se recuperem, a fim de que eles melhorem. Mas nós estamos numa disputa com os nossos irmãos. Queremos o melhor abraço, queremos o melhor beijo, queremos a melhor mesada, queremos mais tempo do que o outro irmão, porque a gente se comporta bem e o outro irmão se comporta mal. Então a gente entra numa rotina de falar para os nossos pais o que tudo de errado os nossos irmãos faz, para que a gente seja visto melhor, mais perfeito pelos nossos pais. E em contrapartida, o que a gente vai gerando e soltando do coração do outro irmão, da outra irmã, só coisa pior, só coisa ruim. A vida ela é muito traiçoeira. A vida, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a despertar no outro só coisa ruim. Não que o outro é ruim, não que o outro seja malvado ou malévolo, mas é porque as nossas ações, o que a gente pronuncia, o que a gente fala quando a gente está numa discussão com o nosso irmão, com a nossa irmã, o que a gente anda dizendo do nosso irmão e da nossa irmã para outras pessoas que nem deveriam saber da vida do nosso irmão e da nossa irmã, faz com que de dentro dos nossos irmãos saiam coisas que não prestam, coisas ruins. O pior dele pode estar sendo liberado. Então, para que você tenha consciência de que você é um filho e que deve cultivar o seu lar, para que o seu lar, juntamente com o seu pai e com a sua mãe, de fato, seja um lar que habite a presença de Deus. Repito, cuidado com a sua atitude, cuidado com o que você pronuncia, muito cuidado com o que você fala, porque você pode estar contribuindo para que o pior do outro seja liberado. Tem filho que só puxa o pior dos pais. Tem filho que consegue fazer com que os pais só liberem o pior. A agressão, a palavra ríspida, um pouco de ódio, um pouco de amargura. Tem filho que só piora o ambiente familiar. Na verdade, esse filho que só piora o ambiente familiar, que só contribui para que os pais se liberem de si coisas piores e ruins,
é porque, na verdade, ele está reproduzindo os mesmos comportamentos que ele já tinha visto muito antes e que agora ele é, na verdade, assim, comprometido pelas coisas que ele fazia. É muito ruim você ter que afastar do outro para você ter que melhorar, porque a vida ela é feita de relacionamento. E quando a gente começa a extrair o pior do outro, chega o rompimento da relação. Um filho já começa a não mais falar com o irmão, o filho já fica de mal, aí o filho fica de mal com o pai, o filho fica de mal com a mãe, aí o ambiente fica todo cheio de muro, já não tem mais ponte. Sabe por quê? As ações, as pronúncias, as verbalizações só despertam no outro o pior e o que há de pior. A gente precisa tomar cuidado para que a nossa casa não vire um ringue, para que nós, filhos, não façam de nossos pais, mães, as piores pessoas. Que como filhos a gente consiga ter ações e pronúncias que não desperte o pior dos nossos pais, mas sempre o melhor dos nossos pais. Os seus carinhos, os seus afetos, os seus cuidados, os seus sustentos e a sua proteção. Outra coisa que eu destaco nesse texto é que a gente não pode fazer vista grossa aos nossos defeitos. Só porque a gente diz que ama. Porque quando a gente faz vistas grossas aos nossos erros e aos nossos defeitos, a gente faz uma espécie de concessão. E quando a gente começa a fazer pequenas concessões, a gente não começa a perceber que aquilo que a gente anda fazendo se tornou um hábito, se tornou uma postura de vida, é um padrão. Volte-se para o texto para você ver o que eu estou querendo dizer. O texto fala que José, ele começa a fazer exatamente aquilo que os seus irmãos não concordam. Mas José, ele não tira isso do nada, ele não teve essa disciplina na escola, ele não estudou isso na faculdade. Como ser um caguete, como ser fofoqueiro, como sustentar os erros dos meus irmãos, como falar mal dos meus irmãos. Ele não estudou para isso, ele não fez faculdade disso. Ele não sentou numa cadeira, numa escola, e ele não teve um professor que ensinasse ele 24 horas a como só falar mal dos irmãos e das irmãs. Ele não teve isso. José, ele cresceu nesse ambiente, ele via o pai fazer isso. O pai era um mentiroso. O pai amava mais um e menos o outro. O lar de José era um lar tão complicado que a Bíblia Sagrada fala que Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da velhice. E aí o pai vai para ele e faz questão de sustentar e alimentar o ódio no coração dos irmãos por conta da postura do José. O pai poderia chegar muito bem para os filhos e falar assim: meus filhos, eu não amo você menos e eu não amo você mais. Eu não trato José melhor e eu não trato vocês pior. O pai poderia romper com todo esse pensamento malvado que estava sendo construído no coração dos filhos, dos irmãos de José. E José começa a crescer nesse ambiente. E ele aproveita do momento em que o seu pai amava mais ele do que os outros irmãos. E na frente dos irmãos, o pai de José faz uma túnica longa e dá para ele. E isso gera mais revolta ainda no coração. Ou seja, ações e pronúncias que vão despertando sempre o pior do outro. Assim como José, os filhos não eram demônios, os filhos não eram monstros, os filhos não eram uma espécie de brutamonte, de gente que só queria matar, de gente que só queria ver o sangue do irmão sendo derramado. Não. Mas as ações, as pronúncias, as coisas que eles estavam vendo dentro do lar, dentro da casa, foi despertando o pior que havia dentro deles, ao ponto deles odiarem o irmão mais novo e começarem a tramar algumas dificuldades para tentar sumir com José da presença do pai Jacó. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que os pais de José não percebem que o Jacó estava caminhando para o mesmo erro que eles cometeram. Era um garoto de 17 anos de idade, começou a vida errando, e aí os pais, por achar que amavam muito, não podiam chamar atenção, corrigir. Não podiam reparar os erros do filho mais novo. E eles deixam para lá, eles fazem vista grossa ao defeito de José. E José,
ele não para, ele não reflete e ele nem sequer começa a observar o que é que ele estava fazendo. A outra lição que eu tiro nesse texto é que nós, filhos, não podemos fazer vista grossa para os nossos erros e para os nossos defeitos. Talvez eu esteja falando e um filho esteja falando assim, mas você não sabe como que o meu pai erra. Você não sabe como que a minha mãe erra. Mas a palavra não é para o seu pai e para sua mãe, a palavra é para mim e para você que somos filhos. Seus pais erram, quem tem que observar os erros dos seus pais são os seus pais. Sua mãe erra, quem tem que se dar conta do erro que ela anda cometendo é a sua mãe. Como a live é para filhos, a gente não pode fazer vista grossa aos nossos defeitos. Porque se a gente faz vista grossa aos nossos defeitos, a gente acaba fazendo concessão com a gente. E é por causa de pequenas concessões que a gente destrói e danifica todo um lar. A gente quer muito que os nossos pais melhorem. A gente quer muito que as nossas mães melhorem. Oramos pela transformação dos nossos pais. Clamamos a Deus pela libertação do vício que a nossa mãe tem. Mas para que essas coisas aconteçam, a gente precisa olhar para a gente mesmo e perceber o que a gente anda fazendo e corrigir os nossos erros, porque lá na frente eles podem prejudicar muito e muito a nossa vida. Tem alguém aqui comigo me acompanhando? Parece que a internet ela deu uma caída. Quem está me acompanhando aí, dá um sinalzinho, por favor, só para eu ter noção, se vocês estão me acompanhando. Posso continuar, gente? Vocês estão me acompanhando? Ah, legal, legal. Vamos lá. Então, a segunda verdade que eu destaco nesse texto é isso. Não faça vista grossa mediante os seus erros. Sabe, se olhe mais, se observe mais, se analise mais. Quando seu pai fala para você assim, meu filho, minha filha, não faça isso. É para que você pegue essa frase, não faça isso, e mergulhe nela. Extraia dessa frase lições para que você não ouça mais do seu pai, minha filha, não faça isso, meu filho, não faça isso. O texto sagrado diz que José entregava os seus irmãos. E essa postura de José, ela era abominável aos seus irmãos. Não porque os seus irmãos faziam coisa errada. Seus irmãos também poderiam fazer coisas boas. Mas José só fazia isso para mostrar para os irmãos de que ele era o filho preferido e predileto do pai. É um erro que a gente anda cometendo e que a gente não percebe, mas que a gente precisa, em nome de Jesus, começar a perceber. Que tipo de erro a gente anda cometendo? Outra coisa que eu destaco nesse texto é que o erro, presta atenção, o erro precisa fazer parte do processo de crescimento. Um erro não pode ser simplesmente um erro. Um erro não pode ser só para contabilizar mais um. Um erro não pode ser só para, tá no meu currículo que eu fiz isso. Agora, fazer o quê? Eu fiz, está feito. Não. Um erro ele também não é para que a gente se martirize. Um erro não é para que a gente se puna. Um erro ele não serve só para a gente comprar um chicote ou pegar um chicote emprestado e se bata, se fira, até sangrar. Um erro não é para a gente viver isolado. Um erro ele não pode ter o peso de fazer com que eu e você saiamos da presença de tudo e de todos. Um erro ele não pode somente servir para que a gente perca comunhão nas nossas igrejas e principalmente com o Senhor. Não. Um erro ou os erros que a gente comete ou os erros que a gente possa vir a cometer precisam fazer parte de um processo de crescimento, de amadurecimento e de edificação. Porque senão a gente vai ficar vivendo de erro em erro e a gente não vai extrair para a gente lição alguma. A gente vai sair de um erro e cair em outro. A gente vai passar por um erro e experimentar outro. E aí a gente vai só ficar mudando de erro. A gente vai começar a experimentar erros novos porque os erros já estão sendo vividos e experimentados por nós o tempo todo e essa gama de erro não muda. O que tem que acontecer é o seguinte, eu errei, eu vou errar, porque eu sou falho, e eu sou fraco, e eu sou frágil, e eu manco, e eu erro. Mas calma aí, o que esse erro tem que me ensinar? O que esse erro vai fazer comigo? O que esse erro vai me levar?
Para onde esse erro vai me levar? O que esse erro pode fazer comigo? Errar, ele faz parte do processo de viver. Não tem como viver a vida sem cometer alguns erros. O texto começa com um José que entregava os seus irmãos. O texto termina com um José que perdoava os irmãos. As duas formas de aprendizagem na vida de José serviu para que ele entendesse que a vida como ele começou não era a vida que ele deveria terminar. A vida como ele aprendeu não era a vida que ele deveria sustentar. A vida que ele foi ensinado não era a vida que ele deveria continuar vivendo. A vida que os pais pediram para que ele fizesse, ele havia entendido que não era a vida que dava para que ele continuasse vivendo. Então, quando José começa a cair em si e perceber que os erros que ele estava cometendo estavam prejudicando a vida do seu irmão ou dos seus irmãos, ele faz daquele erro um processo de crescimento e de amadurecimento. Há duas formas de aprendizagem na vida. Nós aprendemos quando o outro erra e nós aprendemos quando nós erramos. Mas a questão toda aqui nesse texto aqui, José, ele não joga o erro dele para debaixo do tapete. Ele traz o erro dele para diante dele, e quando ele traz o erro dele para diante dele, ele fala o seguinte: opa, não dá para viver mais assim com os meus irmãos. E ele muda, porque ele aprende. E para encerrar a minha história, porque o pastor falou que ele não passa aí de 8h15, 8h20, e já são 8h12, eu queria dizer para você que é filho e para você que é filho que está me ouvindo. Nenhum filho é totalmente mau. Nenhum filho é totalmente bom. Esse texto aqui me fez entender isso, porque às vezes a gente entra num processo, num mecanismo de comparação com os nossos irmãos. Por exemplo, é bem provável que você que é filho esteja pensando assim: poxa, minha irmã é melhor do que eu. Minha irmã não faz as coisas que eu faço. Ou talvez é o inverso. Talvez você fale assim: eu sou melhor do que a minha irmã. Eu mereço mais presentes dos meus pais do que a minha irmã. Eu me comporto melhor do que a minha irmã. Eu faço as coisas que as minhas irmãs não fazem. Eu falo diferente do meu irmão. Eu sou mais calmo, meu irmão é mais bruto. Eu perdoo mais, meu irmão não. Meu irmão guarda sentimento. Meu irmão guarda sentimento. Eu fico mais com os meus pais quando eu não tenho nada para fazer. Meu irmão não, meu irmão só fica no celular. Minha irmã só fica no celular. Quando a gente entra nesse mecanismo de se comparar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, a gente tende a sempre olhar para o outro como se ele fosse a pessoa pior de um relacionamento ou da nossa casa. E a gente sempre o melhor ou os melhores das nossas casas. Mas quando eu olho para esse texto aqui, nenhum filho é totalmente mau. A sua irmã, o seu irmão, ele não é totalmente mau. Ele não é um poço de maldade. Ele não é uma criatura malvada, maldosa. Mas ele também não é totalmente bom. Ele não é totalmente perfeito. Quando eu olho para esse texto, eu chego a uma conclusão de que nós, filhos, estamos num processo de vir a ser. A gente é moldado quando a gente vai aprendendo com os nossos erros e a gente vai percebendo os erros das outras pessoas também. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que os irmãos que queriam matar José e levar uma túnica cheia de sangue depois para o pai, falando que o filho havia sido engolido por um bicho, são os irmãos também que falam assim: não vamos fazer isso com o nosso irmão. Matar não dá para a gente matar ele. Se a gente matar o nosso irmão, o que vai ser da vida do nosso pai? Vamos vender o nosso irmão. Aonde habita coisa boa, também habita coisa ruim. Onde há maldade no nosso coração, também há espaço para que se crie e faça-se bondade também. Agora a questão toda é: o que nós filhos andamos alimentando mais dentro do nosso coração? A parte ruim ou a parte boa? O que a gente anda escolhendo alimentar? A gente escolhe alimentar as coisas boas que existem dentro da gente, da nossa mente, ou a gente escolhe alimentar e retroalimentar as coisas ruins, as piores coisas que andam dentro da gente? Um dos irmãos de José, o Rúben, ele no capítulo 35 de Gênesis, se você voltar um pouquinho no versículo 22, ele comete um pecado terrível.
Diz a Bíblia Sagrada que quando Israel habitava na terra, Rúben foi e deitou-se com Bila, uma das esposas do pai dele. E ele comete assim um pecado absurdo. O filho do pai se envolve com a madrasta. E quando eu leio esse texto, eu fico assim, gente, que camarada desgraçado, que filho ruim. Como que um filho consegue fazer isso com o pai, com a esposa do pai? E quando a gente vem para o capítulo 37 de Gênesis, a gente percebe que o Rubens é o único filho que fala para os irmãos, não vamos matar o nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso irmão, vamos pegar a túnica que o nosso pai deu a ele, vamos sujar ela de sangue. A gente mata um animal e a gente passa sangue na túnica dele, e aí a gente leva para os nossos pais. Mas não vamos matar ele não. Não vamos deixar que o pior da gente continue sendo alimentado ao ponto da gente tirar a vida do nosso irmão. A gente não pode fazer isso com os nossos pais. Não podemos fazer isso com os nossos pais. O nosso pai já está velho em idade, não dá para a gente levar esse tipo de mensagem para o nosso pai de que o nosso irmão foi morto, sendo que na verdade quem está querendo matar o nosso irmão somos nós mesmos. Ou seja, no capítulo 35, o filho que era mau e que fez coisa ruim, maldosa, no capítulo 37 é o filho que decide fazer coisa boa, porque ele havia aprendido que o erro dele serviu para que ele crescesse espiritualmente e amadurecesse na fé. É o filho que já pensa diferente, é o filho que já olha diferente, é o filho que já quer viver coisas diferentes. Então, para você que é filho, quando você comete alguma coisa errada, você não é o pior da casa. Não é porque você não consegue viver direito, se comunicar bem, se relacionar bem, que você tem que alimentar na sua cabeça que você é o pior filho ou a pior filha. Não é porque você não consegue acertar como seu irmão erra que você é o pior. Porque tem coisas que você acerta e o seu irmão erra. Mas uma coisa é certa, você não é totalmente ruim, como seu irmão também não é totalmente bom. Aqui não cabe comparações, aqui o que cabe é, a gente precisa alimentar a melhor parte que há em nós. E aí eu quero encerrar a minha fala agradecendo a você que ficou até aqui e que emprestou sua mente para a gente refletir e pensar nesse texto de Gênesis capítulo 37. Cuide das suas ações, das suas pronúncias, para que você não desperte o pior do outro. Não faça vista grossa aos seus defeitos, porque você julga amar e porque você ama, você não pode corrigir, repreender, exortar. Deixar de corrigir, deixar de exortar, deixar de auto se corrigir, de auto se exortar, é o mesmo que fazer concessões. E a gente não erra porque a gente faz grandes concessões. A gente erra porque a gente faz pequenas concessões. O erro, ele vai fazer parte da nossa vida. Porque errar não é uma questão de si, é uma questão de quando. É que tempo, é em que ocasião, em que oportunidade. Se tratando de que errar não é uma questão de si, mas de quando, que o erro sirva para que você entre num processo de crescimento e de amadurecimento. Não entre nesse mecanismo de achar que você é a pior filha ou o pior filho, que ninguém gosta de você, que ninguém ame você. E que o outro irmão é o melhor filho, que todo mundo gosta mais dele e menos de você. Ambos são bons e ruins. Ambos precisam estar diante de Deus para que os erros sejam reparados e o melhor comece a ser vivenciado de perto e de longe. Mas tem algo que me chama a atenção nesse texto. Quando os irmãos começam ali a conversar sobre o que fazer com José, a gente mata ou a gente vende? A gente corta o pescoço dele e deixa ele cheio de sangue, pega a túnica dele e fala para o pai que um bicho comeu ele e só deu tempo de salvar a túnica? Ou a gente devolve ele para outras pessoas aí com vida e saúde e a gente dá um fim nele? Eu tirei uma lição desse texto. A lição que eu tirei foi o seguinte: cuidado, para que ao invés de você ficar levando mensagem de vida para os seus pais, você não leve mensagem de morte ao coração dos seus pais. Olha a mensagem que eles levaram para o pai deles. Pai, José foi morto. Um bicho comeu José. E só trouxemos a capa dele, que foi o que restou. E quando o pai de José olha a capa dele,
começa a chorar desesperadamente, achando que o filho estava morto, quando na verdade o filho estava vivo. E o que eu acho mais interessante nessa história é que os filhos poderiam levar uma mensagem de vida. Não, pai, José está vivo. Um camarada passou e pegou ele, roubou ele, mas na verdade eles levam uma mensagem de morte, sabe? De dor, de tragédia. E aí os pais recebem aquela mensagem de morte e eles ficam desesperados porque estavam achando que o filho estava morto. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai sempre levar mensagem de morte, quando na verdade a gente foi criado para levar mensagem de vida para os nossos pais. Que você, filho, e que você, filha, assim como eu oro ao Senhor pedindo para que eu leve aos meus pais, agora minha mãe, né, porque meu pai se foi, mensagem de vida e não de morte, que a minha vida, que o meu comportamento, que as coisas que eu fale, que as coisas que eu escolho para mim, para o meu filho e para minha família, transmita mensagem de vida, leve vida para minha mãe, leve esperança para minha mãe, e não morte, dor, tragédia, mágoa e ressentimento. Que Deus possa nos abençoar e que você, filho, fique com essa mensagem no seu coração. E que você, mãe, também receba essa mensagem no seu coração. É uma devocional simples, sabe? É uma devocional muito simples, mas que assim, Deus falou muito no meu coração. Que você, filho, leve mensagem de vida para o seu pai. E que quando a morte insistir em que você leve mensagem de morte para ele, não negocie com ela. Continue insistindo em levar mensagem de vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você que ficou comigo até o final, que foi vencedora de me assistir e de me ouvir. A minha oração é que Deus abençoe a sua casa. A minha oração é que Deus abençoe a sua filha, o seu filho, as suas gerações. A minha oração é que Deus cubra os nossos filhos e as nossas filhas com o amor dele, com a graça dele e com a misericórdia. A minha oração é que Deus separe os nossos filhos para o reino dele, para a glória dele. A minha oração é que Deus habite no nosso coração de filho. A minha oração é que a gente desperte o melhor nas pessoas. E que a gente se olhe mais, se perceba mais. Que a gente, ao invés de refletir na vida do outro, que a gente reflita sobre a nossa vida um pouco. Que a gente aproveite esse tempo de pandemia, de isolamento, para olhar mais para a gente, para prestar mais atenção na gente, para a gente começar a perceber que tipo de pensamento anda dentro da gente, que tipo de inclinações estão fazendo o nosso coração. Que os erros que a gente cometeu sirvam de crescimento, de louvor e glória para Deus, mas que não leve a gente a um processo de envergonhamento, de isolamento, de punição e de agressão contra a nossa própria alma, contra a nossa própria vida. A minha palavra é para você, filha e filho, para que você se liberte de toda a vergonha dos erros que você já cometeu e que possivelmente vai cometer. Que você não acredite na mensagem do diabo de que você é pior filha ou pior filho. Dê um basta nisso. Dê um fim nessa mensagem que você ouve do maligno, do malvado. Mas acima de tudo, que a sua vida seja uma mensagem de vida. Que a gente seja uma mensagem de vida para os nossos pais. Porque eles precisam, pelo menos no restante final de vida, receber mensagem de vida e palavras de vida, e não palavras de morte e mensagem de morte. Quero orar com você em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E te pedimos, nosso Deus, que nos ajude, que o Senhor segure nas nossas mãos, que o Senhor nos sustente nesse tempo que a gente vive, nos medos que a gente carrega dentro de nós como filhos e filhas, nas preocupações que temos, se a gente vai conseguir agradar ou não os nossos pais.
Ó Deus, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente é, as coisas que a gente faz, às vezes a gente nem percebe e acaba gerando no outro, despertando no outro, extraindo do outro coisas ruins. E a gente não quer mais isso. A gente não quer que as nossas casas, os nossos lares, os nossos pais sejam pessoas diferentes porque a gente vive extraindo deles o pior. Mas que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, repousando sobre o nosso coração e nos ensinando como filhos e filhas a viver de uma maneira que agrade os nossos pais e que principalmente deem glórias ao Senhor, louvores ao Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração e nos ensinou. E eu te agradeço por isso. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que ficaram até agora, que fizeram valer a pena esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Eu oro por todos eles e por todas elas. Eu peço ao Senhor para abençoar a vida de todos eles e de todas elas. Quero pedir para o Senhor abençoar o lar de cada um, cada mãe, cada pai. Se tem pai chorando aqui, ó Deus, nessa live, por causa do filho, meu Deus, cesse esse choro. Se tem mãe desesperada, preocupada por conta do filho, meu Deus, por favor, age na vida do filho em nome de Jesus e traz paz para essa mãe em nome de Jesus. E se tem filho aqui nesse lugar, ó Deus, totalmente perturbado, desesperado, tentando encontrar o sentido na vida, o porquê, para as muitas perguntas que eles fazem, meu Deus, que o Senhor seja a resposta em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês e obrigado aí por tudo. E é isso. Tá joia? Eu não sei como que o pastor faz aqui, mas acho que ele só se despede mesmo, tá bom? Obrigado por tudo e que essa palavra fique no coração de vocês, todos e todas. Amém. Beijão. Deixa eu desligar isso aqui.